Querido, a filha de Jairo, você conhece essa história, a gente vai ler. Jairo, ele vive um momento em que sua filha está prestes a morrer. E existem momentos da nossa vida em que a gente não sabe absolutamente o que a gente precisa fazer. Jairo é um homem que se encontra numa situação em que ele só tem em Jesus a possibilidade do milagre na sua vida. E talvez você esteja assim como Jairo hoje. Você já fez de tudo, você já tentou de tudo. Produção, Marcos 5, é Marcos 5. Só que a gente começou a ler do versículo 1. A partir do versículo 21, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na Bíblia aqui nossa, está escrito assim: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Justamente por não falar sobre o nome de Jairo, houve essa pequena confusão. Abre sua Bíblia aí, em Marcos 5, versículo 21. Jairo era um homem que precisava urgentemente que Jesus fizesse um milagre na sua casa. Ora, queridos, vamos ler essa história? Acompanha comigo. Agora sim, Marcos 5, 21 em diante. Acompanha comigo. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Agora você vai pular o seu texto. Olha a pastora Cida dizendo aí pra gente em Marcos 5, 21. Você vai pular esse texto do versículo 24 até o versículo 35. Acompanha comigo. Do 24 você vai pular agora para o 35. Porque essa é uma história que ela é intercalada para aquela história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então a gente tem o início da história em que Jairo procura Jesus. Jesus está voltando da região dos Gerazenos. Jesus está voltando dessa região e Jairo vai procurar Jesus. E essa história continua depois dessa mulher do fluxo de sangue. Eu quero que você acompanhe comigo no versículo 35. Acompanha comigo aí. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenham medo, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aí, querido, que o Senhor possa abençoar de maneira tremenda, extraordinária, a proclamação da sua palavra. Hoje eu quero falar para você sobre vencer desafios que nos separam do milagre. Imagina a situação de Jairo. Que situação difícil. Uma filha de 12 anos de idade, a bonequinha do papai. Você tem filhos? Então você sabe o que é isso. Sua filha está à beira da morte. Um homem importante, um homem que é dirigente da sinagoga. Um dirigente da sinagoga, para você entender, ele precisava ser um fariseu, conhecedor da lei em suas minúcias. Alguém muito bem orientado por um rabi da sua época, alguém muito bem letrado, alguém com muito conhecimento, com muito estudo, alguém que tinha uma função importante na sua época.
Os judeus se reuniam nas sinagogas, e essa sinagoga, muito provavelmente sinagoga em Cafarnaum. Jairo era um dos príncipes, a palavra no grego diz arquê, aquele que eram os principais, os primeiros. Em algumas sinagogas havia apenas um único dirigente. E Jairo era esse cara, do partido dos fariseus. Você lembra o que os evangelhos falam sobre os fariseus e Jesus? A relação dos dois não é muito boa, não é verdade? Os fariseus odiavam Jesus, porque Jesus criticava a sua hipocrisia. De certo, existem muitos fariseus, e a palavra do Senhor nos conta, alguns como Nicodemos, que eram pessoas Gamaliel, pessoas que buscavam o Senhor com zelo, mas também com sabedoria, e eram pessoas boas. Mas os fariseus, em sua maioria, detestavam Jesus. O primeiro desafio que nós precisamos vencer na nossa vida para que o milagre aconteça se chama vencer o orgulho. Vencer o orgulho. Veja bem, como é que a gente sabe que esse homem precisou vencer o orgulho? Eu já disse para você que ele era um fariseu. E isso já era uma grande dificuldade. O que é que os fariseus iriam dizer? O que é que eles iriam falar? O que é que o povo da sinagoga vai falar? Agora, eu não sei se você já reparou no texto. O texto vai dizer que Jairo se aproxima de Jesus, Jairo corre a Jesus e ele chega para Jesus dizendo assim: olha, minha filha está morrendo. Você reparou qual é o momento em que Jairo procura a ajuda de Jesus? Já está no final da linha. Já não tem mais o que fazer. Você já tinha reparado isso? Ora, se você for ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus já estava alguns dias, alguns meses com o seu ministério rolando, quem sabe até ano. Jesus já tinha demonstrado o seu poder, Jesus já tinha demonstrado que ele podia fazer, ele já tinha ouvido os testemunhos de Jesus, os milagres de Jesus já estavam fervilhando, já havia uma multidão que se aproximava de Jesus. E em um determinado momento, a sua filha fica doente. E a palavra do Senhor nos mostra que Jairo só procura Jesus quando já não tem mais o que fazer. Quando o desespero sobe a cabeça e ele vê a sua pequenina, preciosa, perecer à beira da morte. Sabe, queridos, essa história nos ensina que a gente precisa vencer o orgulho se a gente quiser ter um milagre na nossa vida. A gente precisa vencer o orgulho se a gente quiser viver o extraordinário de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 6, 23, Senhor Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, é preciso que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E a palavra em Lucas 6, 23 vai dizer que é para tomar a sua cruz diariamente. Jesus sabia o quanto somos orgulhosos. E aí então, me siga. Renúncia. Orgulho. É preciso que a gente vença o orgulho. Isso não é muito fácil. Às vezes é preciso que a gente chegue até o final do poço para que a gente precise reconhecer que a gente só pode contar com Jesus. Você entende isso? Sabe, queridos, o chamado missionário da minha vida começou há muito tempo. Com 15 anos de idade, eu aceitei o desafio de ser um missionário. Interessante que o chamado missionário vem antes do chamado pastoral na minha vida. Eu aceitei a ida para o seminário quando eu tinha já 19 para 20 anos, mas com 15, adolescente, eu aceitei esse chamado missionário na minha vida. Só que eu era muito novo e eu falei assim, bom, eu tenho muita vida pela frente e eu não vou agora desperdiçar, pensava eu, os meus dias me integralizando, né, me entrando de corpo e alma numa faculdade de teologia, não vou fazer isso agora.
E então, durante 3 anos, eu fiquei buscando com afinco uma faculdade que eu achava que tinha a ver comigo, e era a faculdade de jornalismo. Estudei, ralei. Alguns conhecem um pouquinho dessa história, mas eu quero contar um detalhe dessa história, que talvez você não saiba. E depois de muito tempo eu consegui, e fui aprovado por uma das faculdades federais em Juiz de Fora, e fui feliz da vida, e estava lá. E eu me lembro que havia uma disciplina que era bem desafiadora. E essa disciplina, tinha aqueles professores, sempre tem um professor que é aquele casca grossa. Ainda bem que eu não me lembro o nome dele. Oh, Deus! Mas eu me lembro que eu estudei muito para aquela prova. E eu me lembro que eu tirei uma nota péssima. E eu fiquei muito mal com aquilo. Então eu falei assim, bom, agora eu vou dedicar o meu tempo todo e eu vou estudar e eu vou tirar uma nota. A minha nota vai ser a melhor de todas. Então eu fui para a biblioteca, estudei. Eu fui para a aula daquele professor em outras turmas para poder aprender. Eu fui pesquisando em outras literaturas como eu estudei. E fui fazer a prova, confiante, cheio de si. E então a nota que eu tirei, você me pergunta, depois que eu recebi. A nota tinha sido a menor de todas. Foi muito menor do que a nota ruim que eu já tinha tirado. E eu falei, senhor, o que está acontecendo? Por quê, pai? E eu me lembro que eu estava sentado. Eu saí revoltado, porque aquela prova, eu tinha 19, 20 anos, como a gente é orgulhoso. Aquela prova revoltado. E eu falei assim, Senhor, por que isso? Eu me dediquei, eu me esforcei. E eu senti Deus falando comigo, o que é que você está fazendo aí mesmo? Porque há alguns anos eu já mostrei para você o que eu queria da sua vida, o que é que você está fazendo aí? Me diz. É agora que você me busca? Nossa, eu gelei. Você imagina? Você buscar uma perspectiva de vida e diante de uma situação Deus mostrar para você que você estava na trilha errada. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. E eu me lembro que de madrugada, eu morava numa república, um homem de Deus, um amigo querido Moisés, da Assembleia de Deus, os pentecostais, eu digo que eu sou baticostal, depois eu conto para você essa história, mas os pentecostais nessa hora, eles são cheios da unção. E ele chegou para mim numa madrugada chorando e falou, Felipe, eu tive um sonho. E nesse sonho, nessa visão, Deus me dizia para falar para você o seguinte, que se você não está prosperando, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas olha, se você buscar a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, um homem de quase 2 metros de altura, de madrugada eu acordei assustado, e ele falando comigo assim, se você fizer a vontade de Deus, você vai prosperar. Você vai prosperar. Queridos, foi naquela mesma semana que eu desisti de tudo e eu fui em direção ao chamado de Deus para a minha vida. E aí, eu tive que vencer o orgulho. Deus precisou me levar para uma outra situação, uma situação até simples. Mas Deus precisou me mostrar que eu estava no lugar errado para quebrar o meu orgulho e precisou usar de formas sobrenaturais para me mostrar que eu estava errado, cheio de si, do jeito que eu estava. Sabe, amado, o que é que está acontecendo na sua vida, na sua casa? Será que isso não está acontecendo porque Deus quer quebrar o seu orgulho? Será que isso não está acontecendo porque você só deixou para procurar Jesus no final da linha? Jairo poderia ter procurado Jesus no início da enfermidade. O registro seria um registro de cura, mas de fato não seria o registro de uma cura tão milagrosa. Venceu o orgulho. O primeiro desafio que você precisa vencer para que o milagre alcance você e para que você alcance o milagre. Mas como eu já antecipei um pouquinho aqui, o segundo desafio que você precisa vencer é a renúncia. Você precisa aprender a renunciar.
a vencer o fato de deixar de renunciar. Você precisa renunciar. Como assim, pastor? Ora, lembra que eu falei que Jairo era um fariseu? Um líder do grupo dos fariseus. Os fariseus odiavam Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Jairo se encontra com uma multidão, líder do partido dos fariseus, e vai desesperado em direção a Jesus. E ele se ajoelha e ele se prostra no meio de todo mundo em direção. E quando ele se prostra, ele reconhece que Jesus tem algo que o seu partido, que os hebreus, que os fariseus não podem lhe dar. E ao fazer isso, muito provavelmente, ele perde a sua função de dirigente da sinagoga. Você já tinha parado para pensar isso? Ou você acha que os fariseus iriam deixar de boa o grupo dos fariseus, as pessoas que odiavam Jesus, iriam aceitar o fato de que o seu líder estava lá prostrado, pedindo a cura a Jesus? Não mesmo, não mesmo. Renúncia. Existem momentos na nossa vida em que o Senhor trabalha com a gente e a gente aprende a renunciar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem muita gente pregando por aí um evangelho fácil, barato. Um evangelho de milagres, uma teologia da prosperidade, embora que a prosperidade Deus se interesse em dar a você. É fruto da obediência. Mas tem gente por aí pregando um evangelho que não tem nada a ver com carregar a cruz, tomar a cruz, com renunciar. Não tem nada a ver com isso. A gente vive um crescimento do grupo de evangélicos no nosso país que chegam a ponto de serem 30%, 30 e poucos por cento, um terço. Mas será que todos são cristãos? E você também, que é de outras religiões, aqui a gente não está pregando religião, e essa é a graça desse programa, está pregando a palavra do Senhor. Porque existem pessoas que estão mais próximas de Deus, muitas vezes em outros lugares. Porque aprenderam a renunciar, aprenderam a viver o evangelho integral. O evangelho integral é feito de renúncia. Querido, você não viverá o extraordinário de Deus se você não aprender a renunciar à sua carne. Você não viverá o extraordinário de Deus se você não aprender a renunciar ao pecado. Você não viverá o extraordinário de Deus se você não aprender a renunciar aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Tem gente que quer continuar vivendo do jeito louco que vive, da maneira como bem lhe entender, e quer viver os milagres de Deus, e quer viver o extraordinário, e não é possível viver o extraordinário sem renunciar. Sabe que tem uma história que um homem estava num deserto com muita sede, E ele estava perdido, ele já não sabia para onde ir, sol escaldante, e ele desesperado, então ele encontra uma cabana abandonada, um casebre. E então ele, desesperado, ele abre as portas daquele casebre, e quando de repente ele encontra uma bomba d'água que dava para um poço. E ele fica alegre, feliz, e ele desesperado, com sede, já cambaleando. Ele vai em direção àquela bomba d'água, e ele começa a bombear, a bombear, e nada, e ele exaurido, e ele cansado, começa a bombear, e nada de chegar água. E depois ele senta num lado, já desanimado, e então ele observa um bilhete, um pouco mais ao canto, com uma garrafa d'água cheia. E nesse bilhete estava escrito assim: olha, a bomba, para funcionar, é preciso que você jogue toda a garrafa d'água. Mas lembre-se, para que a bomba funcione, você precisa jogar toda a garrafa d'água dentro da engrenagem. Só assim ela vai poder funcionar. Aquele homem fica numa crise. Que dilema, hein? Você imagina? A garrafa d'água ali, pronta para ele beber, quente. Quanto tempo estava aquela garrafa ali? Ele não sabe. E ele agora fica num dilema. O que fazer? Pensa durante algum tempo, olha para a garrafa, olha para a bomba d'água, olha para o poço, imagina a água fresca vinda do poço.
E então ele tem a decisão, com muita dificuldade, de pegar a garrafa d'água e jogar na engrenagem. E aí então, o que acontece? Nada. Absolutamente nada. E aquele homem começa a ficar preocupado. Passaram-se alguns minutos sem absolutamente acontecer nada. E ele pensou, nossa, caí numa peça. Podia ter bebido aquela garrafa d'água. Então passaram-se mais alguns minutos, ele começa a ouvir o ranger do mecanismo funcionando, da bomba d'água, e aos poucos um filete de água vai surgindo, e a água vai surgindo, e daqui a pouco um jorrar de água começa a surgir, e ele pode matar a sede naquela água cristalina, aquela água gelada, fresca, maravilhosa. E então esse homem, depois de fartar sua sede, ele escreve um outro bilhete, dizendo assim, acredite, funciona mesmo. Você precisa jogar a água toda lá dentro. Sabe, querido? Às vezes o mundo oferece para a gente um copo d'água que pode nos satisfazer, que pode nos preencher durante um momento. Mas o que Deus deseja para nós, João 7,38, é que do seu interior fluam rios de água viva. O Senhor deseja matar a sua sede. O Senhor tem para você rios de água cristalina, cachoeiras do Senhor na sua vida. E você precisa renunciar à garrafa d'água. Se você quiser, de fato, viver algo extraordinário de Deus na sua vida, o que é que você precisa renunciar? O quê? Só você sabe. Só o Espírito Santo de Deus está te incomodando. Ele te incomoda dizendo para você aquilo que você precisa fazer. Jairo venceu o orgulho, venceu a renúncia, mas ele venceu ainda 2 outros desafios. O terceiro desafio que Jairo vence, acompanhe comigo no seu texto, está mais lá para o final. O terceiro desafio que Jairo vence é superar a desaprovação de quem não sabe viver pelo sobrenatural. O terceiro desafio que Jairo precisa vencer para que o milagre aconteça na sua vida é superar a desaprovação de quem não consegue, de quem não sabe viver pelo sobrenatural. Jairo chega com Jesus na sua casa e diante daquela multidão, lamentando, pranteando, Jesus disse, fica tranquilo, meu filho. Fique tranquilo. A criança não está morta. A criança está dormindo. E qual foi a reação da multidão? Leia aí na sua palavra qual foi a reação da multidão. No versículo 39, Jesus fala isso. No versículo 40, todos começaram a rir, debochar, caçoar de Jesus. É o que muitas vezes acontece quando a gente está buscando o nosso milagre, quando a gente está tentando viver algo novo, viver um extraordinário, viver um relacionamento com Deus, viver algo que transpõe esses limites humanos. Chegam pessoas, aparecem pessoas para nos ridicularizar. Querido, você pode ter certeza que a sua fé vai ser testada por meio de pessoas que não estão vivendo a perspectiva do sobrenatural que você está vivendo. Isso sim é julgo desigual. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 2, ela vai dizer para a gente durante todo o capítulo, vai falar sobre a sabedoria que vem dos céus e a sabedoria que vem do homem. A sabedoria de Deus não é procedente dessa era, dessa terra, e ela é totalmente diferente, a perspectiva é totalmente diferente. E vai dizer, capítulo 2 de 1 Coríntios, você pode depois acompanhar, que quem não tem o Espírito de Deus não pode discernir as coisas que são espirituais. Para essa pessoa, as coisas espirituais parecem que são loucura. Loucura, um absurdo, e por isso elas caçoam, e por isso elas riem, e por isso elas zombam, porque no fundo elas não conseguem compreender. Não faz sentido para elas. Mas você nasceu de novo. Você não vive na lógica dos homens. E é por isso que Deus está fazendo o sobrenatural na sua vida. Você precisa vencer esse desafio.
Sabe, queridos, quando Jesus vai fazer o milagre, você reparou o que ele faz? Sai todo mundo que está zombando. Sai todo mundo que está ridicularizando. Por que é que Jesus faz isso? Deixa só a família da menina e deixa só os seus discípulos. Porque o milagre é incompatível com quem não vive a esfera do sobrenatural. O milagre é incompatível para quem não vive na esfera do sobrenatural. Eles não poderiam ver aquele milagre. E eles não vão ver o milagre que você vai tomar posse. Queridos, às vezes isso acontece dentro da nossa casa. E quando acontece na nossa casa, que desafio que é? Porque a gente não pode jogar fora as pessoas. E a gente precisa vencer desafios. E a gente precisa se calar. E eu quero dar uma dica, um conselho para você. Não enfrenta na força do seu braço, não. Não. Entrega para Deus. Entrega no altar do Senhor. Situações difíceis que se complicam porque pessoas que estão ao nosso redor não vivem na mesma esfera sobrenatural, na mesma perspectiva sobrenatural que nós vivemos. Às vezes no trabalho isso acontece. Agora deixa eu te dizer, em alguns momentos da nossa vida, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se afastar dessas pessoas. Porque senão a gente não consegue superar. A gente precisa se afastar das pessoas que não pensam da mesma forma que a gente. Porque senão, isso não tem nada a ver com se excluir do mundo, mas com algumas pessoas que a gente sabe que estão sendo usadas pelo inimigo para deixar a gente paralisado e não ver o milagre. Você precisa, para viver o extraordinário, superar a desaprovação de quem não está vivendo a mesma perspectiva sobrenatural que você. Você entende isso? As pessoas foram para fora e aí Jesus fez um milagre. Agora, para a gente terminar, eu quero falar sobre um quarto desafio. Um quarto desafio que a gente precisa enfrentar para que a gente veja o extraordinário na nossa vida. Talvez esse seja o mais difícil. Crer, mesmo que tudo pareça nos mostrar o contrário. Quarto desafio que Jairo, eu e você precisamos superar para viver o extraordinário é crer, mesmo que tudo nos pareça convencer, nos pareça mostrar o contrário. Queridos, quando Jairo estava indo para sua casa, as pessoas se encontraram com ele. Você imagina? Fé. Esse homem se humilhou, esse homem renunciou, esse homem venceu o orgulho. E agora ele está indo para casa. E quando ele está indo para casa, pessoas chegam para ele e dizem assim: Jairo, esquece. Não tem mais o que fazer não. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar Jesus. Não incomoda mais o mestre. Não tem mais o que fazer. Queridos, esse será sempre o maior desafio das nossas vidas para que a gente viva o extraordinário. É quando tudo parece nos convencer de que não tem mais jeito, de que o melhor é dar fim à nossa vida. Talvez você esteja pensando isso, você não está aqui por um acaso. É quando tudo vai mal nas nossas finanças e a gente diz assim: já era, não dá mais. Agora eu não sei mais o que fazer. É quando o nosso casamento, a nossa família está ruindo e a gente já tentou de tudo. E a gente está nessa busca por Jesus e aí acontece algo que é uma prova definitiva na nossa vida e parece que tudo acabou. Você está vivendo isso na sua vida? Não incomoda mais o mestre, não. É o que dizem. Mas o que Jesus diz para você é: não tenha medo. Eu comecei uma grande obra e eu não vou parar até que ela chegue ao fim. Você crê nisso? É por isso que a palavra do Senhor nos diz, em Abacuque 2,4, que o ímpio, ele segue os seus desejos. O ímpio envaidecido é conduzido por seus desejos, mas o justo viverá pela fé.
Não é fácil, é um grande desafio. Mas quem vive pela fé é capaz de tomar posse do sobrenatural de Deus. Você quer isso na sua vida? O que é que está acontecendo que está forçando você a pensar que não vai ter mais jeito? Entregue isso hoje no altar do Senhor. Vença o orgulho. Aprenda a renunciar. Aprenda a superar a desaprovação de quem não vive na esfera do sobrenatural. E creia, ainda que tudo lhe diga que não é para fazer isso, ainda que as circunstâncias lhe provem o contrário. O seu Deus é o Deus que está acima de toda circunstância. Você deseja isso? Então, querido, eu quero agora, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero fazer 2 apelos para você nessa noite. Sabe, Jairo, ele precisou vencer o seu orgulho. Ele precisou renunciar. Ele precisou não se importar com quem estava ao seu lado. E hoje eu quero dizer para você que se você quiser ver o maior milagre na sua vida, esse milagre começa dentro do seu coração. É quando você convida Jesus para que entre no seu coração. É quando você convida Jesus para viver no seu coração, para que te dê uma nova vida, mas para isso você precisa renunciar ao seu pecado, ao seu orgulho e fazer como a palavra de Deus nos diz em Romanos 10:9, confessar o Senhor Jesus para que a salvação chegue na sua casa. Você deseja fazer isso? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez o Senhor tenha deixado você chegar no fundo do poço, para que hoje você possa dizer, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Você deseja fazer isso? Então feche os seus olhos e toda a igreja do Senhor Jesus, ore nesse momento, clame. Se você deseja renunciar a si mesmo para viver uma nova vida com Jesus, deixar a garrafa d'água de lado para beber a fonte de água que jorra, que vai jorrar no seu interior. Se você deseja fazer isso, é muito simples, você precisa confessar com a sua boca. Você precisa crer. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Repete uma oração junto comigo se você deseja fazer isso. Pode ser em voz baixa, silenciosa. O Senhor está ouvindo você. Repete assim, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. E eu te peço, vem, Senhor Jesus. Vem mudar a minha história. Eu confesso os meus pecados, Senhor. Diga, não tenha medo. Eu renuncio a mim mesmo, aos meus desejos. Mas eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu preciso do Teu milagre. Diga assim, começa o milagre em mim. Vem, Jesus, entra no meu coração. Diga, para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Vem, Jesus, entra no meu coração. Ah, querido, se você fez essa oração, eu quero convidar você a colocar aqui embaixo, a colocar aqui nas nossas mensagens, aqui no chat, diz assim, olha, eu fiz essa oração. Eu fiz essa oração. Ah, pastor, diga assim, eu quero Jesus, eu quero viver uma nova vida com Jesus. Você deseja viver isso? Então coloca aqui embaixo nos comentários. Muitos de nós já tomamos essa decisão. Diga assim, eu quero viver uma nova vida com Jesus. E se você preferir, diga só assim, pastor, eu fiz essa oração. Eu fiz essa oração. Sabe por quê? Porque depois eu vou lá e eu quero orar por você. Eu quero entrar em contato com você. Eu quero te ajudar. E a gente tem uma família de irmãos que vai te ajudar a viver essa nova vida com Jesus. Você precisa vencer o seu orgulho. Se deseja, coloca aqui, eu fiz essa oração. Jancileide, minha querida, está lá em Sapé, ela fez essa oração. Que Deus abençoe sua vida, querida. Que Deus te cure, que Deus te transforme. Aleluia, mais pessoas colocando, eu fiz essa oração aqui. Diga também, eu fiz essa oração. Se você não fez, diga assim, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Aleluia. Diga, você pode dizer, você pode se preferir colocar no Messenger em particular e colocar só para mim, para que a gente possa depois entrar em contato com você ou lá na Missão Novo Mover, pode fazer isso. Agora deixa eu orar por você, querido. Você que está passando por um momento de dor, de sofrimento, e você precisa de um milagre do Senhor na sua vida. E hoje o Senhor está falando que você precisa renunciar,
quebrar o orgulho na sua vida. Você deseja isso? Você precisa ter fé para crer no sobrenatural, independentemente do que estão falando para você. Você deseja isso? Então eu quero convidar você a orar comigo agora. Mas se você tem fé e crê, coloca a mão no seu coração como um símbolo, um sinal de fé. E nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, estamos diante de Ti. E diante de nossas limitações, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê a fé, Pai. Aumenta a nossa fé para crermos no Teu milagre, crermos no Teu extraordinário. Senhor Jesus, faça a Tua obra em nossos corações. Pai, nós queremos fazer como Jairo, Pai. Queremos entregar tudo ao Senhor. Senhor, muitas vezes é difícil porque entregar significa renunciar àquilo que queremos, àquilo que somos. Mas nós queremos viver o Evangelho pleno, Senhor. Não pela metade. E queremos nos entregar totalmente ao Senhor. E te pedimos, nos prostramos diante do Senhor e clamamos a Ti para que o Senhor faça um milagre na nossa casa. Para que o Senhor faça um milagre nas nossas finanças, na nossa profissão, Pai, na nossa família, Senhor, na nossa saúde. Oh Deus, faz um milagre no nosso corpo. Cura-nos, Senhor. Nós só temos a Ti, Senhor. Pai, alguns dos que assistem aqui hoje, que entregam a sua vida a Jesus, coisa linda, coisa maravilhosa. Que o Senhor possa batizá-la, Senhor, com o Espírito Santo da promessa e que a nova unção, o novo mover do Senhor chegue à sua casa, à sua vida. Oh, Pai, obrigado porque hoje há alegria, a festa nos céus e por isso festa na terra também. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em direção ao Teu extraordinário, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, meu querido. Amém, amado irmão. Amém, amada irmã. Que Deus abençoe sua vida. Que bom a gente poder estar aqui juntos todas as noites às 7 horas. E que bom que o Senhor abençoe a sua vida aí. Que bom que hoje a gente teve salvação de vidas. Que Deus abençoe a todos vocês que entregaram a vida a Jesus. A gente depois vai entrar em contato com vocês, queridos. Que Deus possa lhes abençoar muito, 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 muito. E o povo está chegando aí, olha, e o povo está comentando. Eu estou vendo o Casa das Lembrancinhas, ela é nada mais nada menos que a Liliane de Sapé. Que Deus abençoe sua vida, querido. A gente já está terminando o programa, mandando um alô. Ela já chegou. Você já viu o olhinho dela? Você está vendo o olhinho dela? É a orelhinha dela? Agora os dois olhinhos e a boquinha? Ela está aqui ansiosa para despedir vocês. Aninha, que Deus abençoe, Aninha. Deus abençoe. Deixa eu falar aqui com o pessoal que eu ainda não falei. Isadora Fernandes, que Deus abençoe você. Isadora, se é a primeira vez que você está aqui, diga pra gente de onde você é, qual a sua cidade. E a gente quer mandar um alô para você. A gente fez uma contabilidade ontem. E a gente, ela está aqui em Polvorosa, querendo ver vocês. Olha, a gente alcançou, pelo menos das pessoas que comentaram aqui, já 17 cidades, 5 estados. Essa palavra já chegou em vários lugares desse Brasil e eu louvo a Deus por isso. E eu quero que você diga pra gente de onde você é, pra gente mandar um alô pra você e pra sua terra. E o povo tá aí com a gente, Paulinho tá dizendo, pastora Cilda, Jancileide, ó, um beijo pra você, querido. A sua amiga Mazé, te ama muito, viu? E ela falou pra mim da sua história. E eu já estou orando por você, estou muito feliz com a sua decisão, muito feliz por você estar aqui com a gente, que Deus te abençoe, e o meu desejo é que você continue caminhando com a gente, para que Deus possa te abençoar. A Alessandra está aí com a gente, Rafa Martins, querido, depois eu vou despedir de todos, e mandar um beijo para todos, Denise Fonseca, Dona Sônia, Deus abençoe vocês, o pessoal já está botando as carinhas aqui, Pastor Eduardo, meu querido, que Deus abençoe sua vida. Raquel Almeida, a primeira vez que estou aqui, diga, Raquel, de onde você é, qual é a sua cidade, que Deus te abençoe, querido. Olha o querido missionário Raíssa aí com a gente, Denilson, que Deus abençoe. Raquel, da Batista de Correias, da nossa época de adolescente, Raquel, que Deus te abençoe, Raquel, de Correias em Petrópolis, o povo de Petrópolis está em peso aqui. Olha aí o gigante,
Não, não é o gigante, não. É o multitalentoso da América. Sidão Bess tá aí com a gente, direto de Cabo Frio, mas ele é de Jardim América, tá aí com a gente. Deus abençoe sua vida. Manda um alô aí, povo de Deus. A gente já tá terminando, mas é a convidadora oficial do nosso programa. Tá aí com a gente também, junto com o Nau Filho. Orgulho de ver o filho engenheiro, hein? Que isso, hein? É pra poucos, hein? Que Deus abençoe você, querida. Ao nosso querido Nau, que tá aí com a gente também, direto de Sapé. E o povo tá aí com a gente. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Bom, depois eu vou mandar um beijo para todos vocês aí. A gente vai responder, porque a nossa hora tá avançada. E a pequena fez aqui para vocês, olha. Aqui, ó. Um coração. O que esse coração representa, Bela? Diga aqui. Olha, isso daqui, olha, é a parte quando a gente não faz obediência. E essa faz quando a gente faz obediência. É quando a gente obedece e quando a gente faz desobediência. Não é isso que fica com as feridinhas? Que fica com a manchinha, viu? Ela já está aprendendo. E o seu filho está aprendendo também? Pois é, querida, ela está aqui ouvindo isso tudo. E ela está aprendendo. E ela já fechou meu rosto. Ela já me escondeu. Deixa eu voltar. Deixa eu aparecer. E esse desenho significa o quê, Belinha? Olha, esse daqui é o diabo e esse daqui é Jesus. Olha, diabo e Jesus é uma luta aí? Sim. Uma luta espiritual? Sim. E quem é que vence essa luta? Aqui, ó. É Jesus? Aham, aqui, ó. Aí a setinha aqui, ó. Ah, a setinha tá mostrando, não é boba não. Jesus venceu a luta. Manda um beijo pro povo, Bela. Diabo perdeu, né? Diabo perdeu. Pois é, querido. A gente vive uma luta constante. Pra gente viver em paz, a gente precisa tomar posse das coisas do Senhor Jesus na nossa vida. Queridos, a gente vai mandar um beijo pra vocês, que a gente já está terminando o nosso programa. Gostou do programa, Bela? Tava assistindo lá em cima, não é? E aqui você faz muita bagunça. O que você mais gostou do programa hoje? Fala aí. Adorei tudo. Me adorou tudo. Saiu bem, né? Saiu pela tangente. A bonequinha do papai. Querido, todos os dias, Minutos de Paz, às 7 horas, amanhã sabadão, 7 horas, esteja aí com a gente. A gente faz a bagunça no início, despede você no final, mas o miolo é a palavra do Senhor, a oração pela sua vida, todos os dias. Domingo, a gente tem o nosso culto online, tem algumas surpresas aí para você, da Missão Novo Mover. Se você quiser participar com a gente no domingo, também 7 horas, todo dia 7 horas, tem palavra do Senhor para a sua vida. E a gente quer dizer para você curtir as páginas da Missão Novo Mover, no Twitter, no YouTube. A gente em breve vai estar transmitindo essa live pelo YouTube, vai ser o nosso canal oficial, no Facebook também, no Instagram. Curta lá as nossas páginas, segue a gente lá para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, daquilo que a gente pensa, né? O evangelho puro e simples, e de uma igreja missiológica, que não pensa missão apenas em algum momento. Ela é a missão, ela vive a missão, ela respira a missão. Uma igreja que caminha em todas as direções, rumo ao perdido, e que se, muitas vezes, desestrutura no bom sentido da palavra, rompe as estruturas para caminhar mais fácil em direção ao perdido. Essa é a Missão Novo Mover. Junte-se a nós, se você não tem uma família de fé, segue com a gente, curta as nossas páginas e compartilha essa live aí, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. Como é que foi, Belinha? Não duvide de Deus, creia no poder do Senhor, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia nisso, querido. Amado, nós já estamos terminando esse programa, Beijo para você. Dá um beijo, Bela. Mandar um abraço gostoso. Que Deus abençoe sua vida, querido. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.